ideia é que hoje, o convite que a Rê fez, aí quando ela falou, eu falei: "Espera tem um tema que eu acho fundamental a gente conversar e que tem tudo a ver, né, com esse nosso momento e com a apometria sistêmica, com o trabalho que a gente desenvolve". Pessoal que está chegando agora, que ainda não viu, né, não ouviu falar, vou falar brevemente o que seria a apometria sistêmica, o que seria o objetivo dela, para que a gente pode utilizar esta ferramenta, né, essa ferramenta terapêutica, não só terapêutica, mas em especial nesse lugar terapêutico, para que todo mundo fique alinhado aqui, para a gente alinhar os pensamentos. Ah, eu juntei 2 termos que já existem, né, eu juntei 2 palavrinhas para dar um nome a um projeto, a um método que eu desenvolvi, que não é nenhum nem outro, é um método diferente, meu, criado por mim, com a minha egrégora, com apoio e suporte da minha egrégora espiritual, mas que traz conceitos, conhecimentos dessas 2 vertentes que moldam este nome. E, na Uhum. verdade, o método se chama Apometria Sistêmica Acessos. E é importante vocês gravarem esse nome, porque é exatamente essa palavrinha final que nós vamos construir aqui um raciocínio para nós trabalharmos sobre as nossas sombras. Muito bem, então, o que é a apometria, né, de uma forma isolada? A apometria é um termo que foi cunhado, batizado pelo Dr. José Lacerda, que era um médico ginecologista, radicado dentro do espiritismo, que trabalhava na Casa do Jardim, lá no sul, e que ele foi intuído, né, pelo seu mentor a desenvolver o método na verdade, não a desenvolver o método, ele foi intuído a promover o desdobramento dos corpos sutis das pessoas em atendimento espiritual, lá na Casa Jardim sempre trabalhou com cirurgias espirituais, para que facilitasse aos nossos irmãos de luz que promovem as cirurgias espirituais, facilitasse a eles o acesso no tratamento dos pacientes. E como Uhum. facilitaria, né, esse acesso? Facilitaria porque, uma vez desdobrado, ao invés dessas energias sutis, desses irmãos de luz, descerem em frequência vibratória para as nossas camadas mais densas de terceira dimensão para fazerem a cirurgia, nós, desdobrados, ficamos mais fluidos e os nossos corpos sutis, sutilizados, teriam uma passagem de meio de caminho para chegar até essas camadas de tratamento. Ou seja, seria um apoio nosso nesse trabalho de cirurgia espiritual. Então, os seres de luz viriam até a metade do caminho, nós subiríamos até a metade do caminho e essa cirurgia aconteceria aqui no meio. Uhum. Então, essa Uhum. foi a ideia. E aí, obviamente, que o doutor Lacerda foi recebendo uma série de instruções e orientações, e ele, então, decodificou um conteúdo, uma informação que é milenar. E ele transcreveu, a partir dos seus conhecimentos, dos seus estudos, obviamente, também com a intuição, e ele, com toda a sua pesquisa e conhecimento em física quântica, mecânica quântica, enfim, ele transcreveu toda essa teoria, né, do que seria as técnicas da apometria, e denominou isso de leis apométricas, que seriam 13 leis apométricas, que não são nem determinantes nem deterministas, são Hum. apenas descrição, né, a descrição de como é cada uma das técnicas dentro do método da apometria. A apometria, portanto, não foi. O nome apometria é da Casa do Jardim, é do Dr. Lacerda quem criou, mas o que ele trouxe à luz já existe desde muitos e muitos e muitos séculos atrás, desde a Atlântida, quando nós trabalhávamos, quando eu digo nós, é nós mesmos, tá? Que muitos de Sim, nós já sim, sim. estivemos lá, né? Trabalhávamos Uhum. a partir do mentalismo, né, a gente fazia toda a nossa comunicação por meio do nosso mental. Inclusive, né, aqueles que seriam os líderes, vamos chamar assim, né, da antiga Atlântida, se comunicavam dentro de pirâmides com os outros orbes, né? Faziam todas as comunicações com os outros orbes, inclusive haviam 2 luas. Uma dessas luas foi aquela que acabou, que eram satélites, são satélites, né? A tese é de que a nossa lua, inclusive,
é um satélite criado, né, construído para cumprir uma função. E aquela Aham. outra lua que havia na época era fazia uma comunicação mesmo, era um transmissor de comunicação com vários orbes no universo. E que aí, por várias razões, teria se perdido por questões humanas, né? E esse satélite, então, veio a colidir com a própria Terra, o que daí teria gerado o dilúvio, né? Aquele mesmo dilúvio Aham. que está lá na Bíblia, e dividido aí os continentes, destruído a Atlântida, enfim. Mas nós nos comunicávamos lá através do nosso mental, por telepatia. Fazíamos bilocação, ou seja, estávamos em muitos lugares ao mesmo tempo, né? Multilocação, estávamos em multilocais ao mesmo tempo. Andréia, isso é coisa de filme, não é não. Chico Xavier, que pertence aqui à nossa era, né, fazia multilocação, ou seja, ele era visto em vários lugares, né? Nós aqui, eu, né, e algumas pessoas do meu convívio fazemos bilocação, multilocação, ou seja, muitas pessoas descrevem, Andréia, você esteve comigo em tal lugar e eu estava em outro lugar, e isso chama-se bilocação, e eu tenho memórias, né, desses eventos, tá? Muito bem, então a apometria é isso, e a sistêmica veio de um conhecimento também decodificado por Bert Hellinger, um estudioso, um filósofo, um psicólogo, né, um psicoterapeuta alemão, que observou que dentro de um campo morfogenético e por conta dos fenômenos, né, da fenomenologia, era possível Uhum. verificar que nós possuímos ah, raízes de comportamentos, de sentimentos, de emoções que estão gravadas da nossa história ancestral e de tudo o que a nossa história ancestral vivenciou estaria sendo, então, a epigenética, né, sendo transmitido de geração em geração para nós, e muito do que a gente vivencia ou experiencia hoje está relacionado, né, a essa nossa memória de DNA, dessa nossa epigenética. Muito bem, esses dois termos unidos na apometria sistêmica, o que vem a ser? Nós aqui analisamos todas as dificuldades, as questões que as pessoas trazem a partir deste ponto. Nós somos a herança de nós mesmos. O que quer dizer isso? Todos nós temos uma origem ancestral e essa nossa ancestralidade, em grande e larga escala, somos nós mesmos, que estamos Uhum. hoje repetindo os mesmos sentimentos numa nova roupa, numa nova versão de nós mesmos. Então, muito dos nossos ancestrais fomos nós que estivemos encarnados naquela versão. Além disso, não necessariamente nossos ancestrais, mas os nossos aspectos de vidas passadas são exatamente a história da nossa história, nesse grande ciclo chamado vida, que são esses nossos emaranhados, que é o nosso sistema, que faz parte Aham. exatamente dessa nossa malha chamada flor da vida, onde cada célula faz uma sinapse com a outra nesse campo gigante chamado vida, e que esses nossas sinapses estão, então, construindo a história. E quando nós não conseguimos liberar, lidar com os sentimentos, esses sentimentos, chegaram aqui, esses sentimentos vão encarcerando, né, a nossa alma na matéria, né? Então a gente fica indo e voltando para lidar com os sentimentos ainda não tratados. Isso, então, é a parte sistêmica da nossa história. E como que a gente utiliza a apometria neste tratamento? Os comandos apométricos, as leis apométricas, ou seja, a lei do desdobramento dos corpos sutis, a outra lei que fala que nós levamos a pessoa, né, para o passado, trazemos para o presente, Uhum. às vezes precisamos impulsionar para o futuro. A lei que fala da criação do campo energético de proteção, para você poder, de forma plasmada, viajar entre dimensões. Tudo isso está dentro da lógica da apometria. E aí, somado a tudo isso, nós fomos, a partir das investigações, depois de mais de 4.000 pessoas aí que eu já atendi, a gente começa então a perceber que tem um ponto em comum em todos os casos, né? Que é exatamente o sentimento, o que faz as pessoas permanecerem nos seus processos difíceis, em relacionamentos difíceis,
em questão financeira, profissional, em vazio existencial, em doenças autoimunes, principalmente, são aquelas que a gente não consegue um diagnóstico fechado dentro da medicina tradicional e que a gente só toma medicação para tratar o efeito, mas não consegue entender a causa. Isso tudo está gravado em memórias que estão aqui dentro de, trazendo agora para uma lógica da ciência, né? É um bit de informação nosso dentro do nosso HD, né? Esse bit de informação, uma vez acionado por um trauma, por um gatilho, ele pode voltar e trazer à tona uma série de efeitos novamente, com os quais, como eu não lidei no passado, eu volto com eles à tona para dessa vez tentar resolver. Mas muitas vezes, por não termos ciência disso, né? Que isso está no campo da inconsciência, nós não conseguimos sair, a gente fica que nem um ratinho dentro de uma rodinha lá, brigando contra o outro, contra as coisas, contra o mundo, circunstâncias, a vida está sendo difícil, está sendo dura para mim, muitas vezes dizendo até Deus não se importa comigo, a gente vai perdendo fé, e aí nessa construção a gente vai se envolvendo com uma série de outros sentimentos, não só sentimentos, como a gente entra, né, entra em dissonância com a sinfonia perfeita, a sinfonia divina, a gente entrando em dissonância com a ordem divina, a gente começa a vibrar em faixas mais baixas, vamos então descendo frequencialmente, o que gera a oportunidade de sermos assediados espiritualmente por irmãos de baixa densidade, sofrermos uma série de processos de chipamento, né, para que você fique ali ressonando ainda naquela baixa frequência. Vamos sofrendo uma série de problemas sem nos darmos conta disso. Então, essa é a trajetória da apometria sistêmica, tratarmos sempre a causa que gerou todos aqueles eventos e efeitos.